Queridas amigas e queridos amigos, estamos de volta, estudando mais uma obra espírita consagrada. No dia de hoje, estamos aí analisando a obra Boa Nova. A obra Boa Nova é uma parceria entre o médium Chico Xavier e o espírito Humberto de Campos. E no dia de hoje, estamos a examinar o penúltimo capítulo desse livro magistral, capítulo 29, que é denominado Os 500 da Galileia. Humberto de Campos Espírito nos traz um verdadeiro presente da espiritualidade maior, porque ele colhe informações, aliás, em todos os capítulos ele colhe detalhes, informações, desdobramentos daquilo que aconteceu no Evangelho de uma maneira sucinta e que ele traz explicações mais esmiuçadas de determinadas passagens do Evangelho. Mas nesse capítulo 29 ele traz um presente sem comparação para nós, porque ele traz um momento específico do cristianismo após a morte de Jesus, após a sua crucificação, que praticamente não tem referência no Novo Testamento. Se a gente for procurar a descrição e a narração desse fato, não existe referência no Novo Testamento. Nós não vamos encontrar referências e explicações desse fato. Não há, quando eu falo praticamente, porque é uma passagem rápida na primeira epístola aos Coríntios de Paulo, que parece fazer menção a esses 500, mas nós não temos certeza se era realmente essa referência, e ainda se fosse, não há no Novo Testamento uma narrativa sobre esse episódio, uma referência sobre esse episódio. Há uma citação de Paulo. Talvez o que Paulo falou na primeira epístola aos Coríntios se referia a esse momento, que é uma mera citação de Paulo, que não podemos aqui afirmar totalmente a esse respeito. Mas é um presente do mundo espiritual superior, através do espírito Humberto de Campos, sobre esses 500 da Galileia. Nós vamos começar citando a passagem de Paulo. Está na Epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 6, quando Paulo vem falando desde o versículo 4, 5, vem falando que Jesus, após a ressurreição, foi aparecendo a algumas pessoas, apareceu a Pedro, apareceu a Tiago, e aí em determinado momento ele diz no versículo 6, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos. É a única referência, pelo menos que nós conhecemos, que pode estar fazendo alusão, pode estar fazendo referência aos chamados 500 da Galileia. Antes de entrar propriamente no tema, nós gostaríamos de fazer uma consideração aqui a respeito dos 500, que tem a ver com números, numerologia. Na tradição do povo hebreu, na cultura hebraica, alguns números tinham significados místicos, no bom sentido da palavra, significados cabalísticos, no sentido profundo da cabala hebraica, tinha sentidos especiais, tinha símbolos, referenciais simbólicos, perspectivas simbólicas muito próprias da cultura hebraica. E o número 6, por exemplo, é um número considerado imperfeito, incompleto, é o número da imperfeição, da incompletude, talvez fazendo alusão aqui aos 6 dias da criação, e o 7º seria o momento do descanso divino e a conclusão da obra. Daí, por consequência, por dedução lógica, nós falamos que o 6 é o número da imperfeição e o 7 é o número da perfeição. O 7 é considerado para a cultura hebraica um número ideal. Inclusive, segundo o nosso confrade irmão Haroldo Dutra Dias, o 7 é considerado uma referência para os ciclos da natureza. Na época do povo hebreu, os ciclos, por exemplo, mensais, que dava origem ao período mensal, era a partir do calendário lunar. E os ciclos lunares em número 7. Tanto quanto os dias da semana, em que o sábado seria o 7º dia, é o dia do Senhor, fazendo referência aos 7 dias da criação. O 7º seria, portanto, essa completude. E a gente vai ver uma série de outros exemplos na cultura hebraica que o número 7 é considerado ideal para essa conclusão, para essa referência dos ciclos da natureza. Primeiro, Jesus chama 12 discípulos, 12 apóstolos. Mais tarde, há a convocação dos chamados 70 discípulos.
discípulos. O número certo é 72, né? Podemos arredondar aqui para 70, ou ficar com 72, pouco importa no resultado final. Ele chama os 72 discípulos, que alguns fazem alusão aos 72 juízes do Sinédrio, né? Como se fosse uma referência. Nós não sabemos precisamente a esse respeito, não podemos afiançar em relação a isso totalmente, mas ele chama os 12, depois, mais adiante, ele chama os 72, que ele vai falar: curai os enfermos, dai de graça o que de graça recebestes, expulsai os demônios, que é aquela orientação que ele fala aos 72 discípulos. Então temos 12 apóstolos, que na cultura teológica ortodoxa seriam aqueles seguidores fiéis, os 72 discípulos, que seriam adeptos da sua mensagem, que estariam sempre acompanhando ele nas suas pregações, que não teriam tanta proximidade no sentido de um relacionamento de intimidade, talvez por não compreendê-lo totalmente, mas que o acompanhava, que o seguia, né, e que tentava praticar também as suas lições. Era como se fossem os discípulos dos discípulos, né, discípulos dos apóstolos, né, então esses discípulos. E é interessante porque alguns estudiosos da cabala hebraica e da tradição bíblica costumam dizer que os 72 discípulos, se a gente for parar para fazer a conta, 72 discípulos é 12 vezes 6. 12, o número correspondente aos apóstolos, vezes 6. 6 é o número da imperfeição. Alguns dizem que é 12 vezes 6, porque é imperfeito esse grupo, e seria completo com os mais 12, que são os apóstolos. Então, 72 mais 12. Então, 12 vezes 6... os 72 discípulos, incompleto, mais 12, que seria o sétimo, né? 12 vezes 7, que daria o número completo, né? Então teríamos 12 vezes 6, que daria 72 discípulos, e o sétimo seria os mais 12, que seriam os apóstolos. Então 12 vezes 7 é 84, né? Completaria a partir do sétimo, que seria o número ideal da perfeição, 12 vezes 7. Essas colocações, aqui estamos colocando em termos metafóricos, em termos simbólicos, em termos gerais, sem aqui seguir ao pé da letra disso. Isso daqui é apenas uma metáfora, para a gente não ficar pegado em números, né? Haroldo Dutra Dias defende a ideia de que há algumas pistas que fazem alusão aos 500 da Galileia nas seguintes colocações. Os apóstolos de Jesus foram convocados, a princípio, em número de 7. Jesus convocou-os, a princípio, em número de 7 apóstolos, né? Mais tarde, ele chama os 70. Vamos arredondar para 70. Ele costuma fazer a seguinte ilação. Estou colocando aqui na guisa de hipótese, de conjectura, e não devemos seguir isso ao pé da letra, né? Mas como é uma colocação interessante, nós estamos trazendo que se for chamado 7 apóstolos a princípio, número 7, né? Como da perfeição, talvez até uma tentativa do evangelista para fazer essa referência do 7. Mais tarde, 70 discípulos. Se a gente for colocar 70 vezes 7, dá 490. Quase 500, arredondando 500. Ou então, se a gente quiser, ao pé da letra, 7 apóstolos, 72 vezes 7 dá 504, aproximadamente 500 pessoas. Pouco importa se isso é uma tentativa, principalmente do Evangelho de Mateus, que é um hebreu que faz essas tentativas de conectar o texto do Novo Testamento com as tradições bíblicas do Antigo Testamento, porque é um hebreu falando aos seus irmãos hebreus, né? Mas pouco importa se isso realmente tenha a veracidade, é apenas uma curiosidade, né? Porque nós não encontramos referências expressas, explícitas sobre os 500 da Galileia. Então é uma tentativa de talvez fazer diálogos, fazer conexão, mas é apenas uma colocação hipotética, né? O que nós sabemos é que depois da morte de Jesus, ele apareceu a muitas pessoas, aos peregrinos de Emaús, a Maria de Madalena a princípio, no cenáculo, diante dos discípulos, né? Pedindo para Tomé tocar-lhe nas chagas e assim por diante. Aparece a outras pessoas, né? Vai mais tarde. E aí nós temos, por exemplo, uma referência em Lucas, que ele ascendeu na Betânia, né? Na região da Betânia, diante de algumas testemunhas. E nós não sabemos se Lucas estava se referindo a esse momento dos 500 da Galileia, e aí a gente pode falar na Betânia, mas me parece que não. Por quê? Porque Humberto de Campos, no capítulo que nós estamos estudando, faz referência à saudade. Ele começa o capítulo falando da saudade de Jesus.
de que depois da ressurreição, da crucificação e ressurreição, depois das primeiras aparições, ainda assim, as pessoas sentiam saudade de Jesus. Os discípulos, não apenas os apóstolos, mas aqueles que configuraram os 70, se reuniam para falar sobre Jesus, sobre as pequenas coisas que Jesus fazia, sobre, por exemplo, como ele gostava de pegar o pão e partir o pão. Ele tinha alegria de partir no pão. E nós ficamos a pensar, o governador espiritual da terra tinha alegria em repartir o pão com as pessoas, né? E nós, muitas vezes, em nossa presunção, não sentimos alegria nessas pequenas coisas. E ele sentia. Então as pessoas se reuniam para conversar sobre detalhes, o que Jesus fez aqui e acolá, no momento de uma pesca. Os discípulos, principalmente os pescadores, que comentavam naquele dia que a gente foi pescar com Jesus, ele falou isso, falou aquilo. Então havia uma nostalgia na atmosfera daqueles que eram os cristãos primitivos, né? E Humberto de Campos cita uma informação muito importante, que é o seguinte, que muitas vezes esses indivíduos, não apenas os apóstolos, mas os discípulos, se reuniam no monte que era o monte do Sermão da Montanha. É curiosa essa informação porque até hoje existem discussões a respeito do local onde Jesus proferiu o Sermão da Montanha. Se o monte ficava ali em Cafarnaum, se o monte era um monte próximo a Cafarnaum, em outra região, mas próximo a Cafarnaum, né? Nós não sabemos direito, há discussões sobre isso. É interessante, o local do Sermão do Monte ainda é motivo de debate e de discussão. E Humberto de Campos cita esse local, não fala especificamente onde é, né? Fala de Cafarnaum, da casa de Simão Pedro, onde ele muitas vezes se reunia, onde as pessoas o seguiam, e fala do local do Sermão do Monte. Aqui é uma hipótese pessoal que eu estou aqui levantando, né? Dando-nos a entender que as pessoas se reuniam com Jesus naquele local várias vezes. E que talvez aquilo que ele falou no Sermão da Montanha, que está no Evangelho de Mateus, ele falou inúmeras vezes. Ele falava aquele discurso mais de uma vez. É provável, estou colocando aqui a guisa de hipótese, é provável que o Sermão da Montanha, que está anotado nos Evangelhos, principalmente no Evangelho de Mateus, foi dito por ele inúmeras vezes. Porque ele se reunia, talvez naquele monte, mais uma vez. Por quê? Porque Humberto de Campos vai falar que aquele era um dos locais da sua predileção, um dos locais prediletos seus. Ora, quando a gente pensa em local predileto, a gente pensa no local que a pessoa vai mais de uma vez. Jesus tinha como local de maior preferência, ou um dos locais de maior preferência, o local da natureza, em contato direto com a natureza. Talvez é por isso que o Sermão da Montanha é tão diferente no Evangelho de Mateus em relação ao Evangelho de Lucas. Talvez porque foram discursos, o mesmo discurso, só que com palavras diferentes, com colocações diferentes, com enfoques e ênfase diferentes. Após a morte de Jesus, portanto, os discípulos, não apenas os apóstolos, mas os discípulos se reuniam naquele monte periodicamente para falar sobre Jesus, para comentar. João, por exemplo, era visto, o próprio Simão Pedro era visto ali, às vezes emocionado até as lágrimas de saudade do Mestre, falando das minudências, do que foi que Jesus falou na intimidade, de coisas muito particulares, de detalhes que passaram despercebidos à primeira vista dos próprios apóstolos, né? E que ali eles comentavam recorrentemente, periodicamente, né? Então, é interessante porque nessas reuniões do monte as pessoas oravam, as pessoas faziam recordações e havia uma espécie de intuição que Humberto de Campos sugere ser uma intuição mediúnica, uma intuição espiritual, uma espécie de boato que Jesus deveria aparecer aos seus discípulos, que Jesus ainda ia voltar. Olha, ele vai voltar, ele vai aparecer entre nós. Havia uma certa tradição entre os cristãos que ele iria voltar ainda em um dos locais da sua predileção para falar diretamente aos seus seguidores. Então havia esse clima no ar, as pessoas comentavam, era uma espécie de intuição mediúnica que envolvia a atmosfera dos cristãos primitivos. Nós sabemos, até por informação do espírito Emmanuel, na obra Paulo Estevão, que o clima espiritual que os cristãos primitivos conseguiram imprimir ao seu movimento inicial era de altíssima elevação, a ponto de mais tarde, Emmanuel, em Paulo Estevão, dizer que nas reuniões da igreja de Antioquia, não raro, o clima espiritual
era tão elevado, de homogeneidade, como diz Allan Kardec no Livro dos Médiuns, de homogeneidade de pensamento e de sentimento, que os fenômenos espontâneos de voz direta, a chamada pneumatofonia, se manifestavam como outros fenômenos espantosos que ocorriam diante da visão dos cristãos primitivos. Então, aquela atmosfera que se formava de preces, de conduta moral ilibada, de posturas morais elevadas, fazia ressonância no coração das pessoas e congregavam-nos todos ali em um clima espiritual de altíssima elevação. E Humberto de Campos chega a citar que alguns apóstolos que tiveram percepções do próprio Senhor, contatos com o próprio Senhor após a sua morte, falavam que o próprio Mestre sugeria que haveria de ainda se manifestar, como uma espécie de promessa que haveria de se manifestar e que sua voz ainda seria ouvida por outros corações em um dos lugares prediletos da sua passagem aqui na Terra. E aí Humberto de Campos comenta que em uma tarde específica, de azul profundo, ele diz isso, João, o discípulo amado, comentava sobre as questões do Evangelho, sobre as saudades do Mestre, sobre as promessas do Evangelho em relação aos discípulos. E naquele dia, mais de 500 pessoas se acotovelavam, entre judeus e romanos, entre pagãos e hebreus, ali se congregavam, ansiosos para ouvir falar de Jesus. E havia um clima espiritual de tanta elevação que algumas pessoas começaram a dizer: eu tenho uma sensação de que algo vai acontecer hoje. Alguma coisa está aqui envolvendo-me o peito, envolvendo a minha emoção, como se algo fosse acontecer. Quantas vezes não acontece isso? Os médiuns sabem que muitas vezes, pela intuição mediúnica, sendo intuição mediúnica verdadeira e legítima e não autossugestão ou impressão, mas os médiuns ostensivos sabem que muitas vezes fenômenos que vão acontecer e que já estão acontecendo em outra esfera, muitas vezes eles captam, eles sentem como se uma sensação fosse acontecer, uma compressão no peito, uma sensação específica que os envolve, e logo mais acontece uma coisa, e eles dizem: eu sabia que alguma coisa ia acontecer, eu não sabia nem o que era, mas eu sabia que alguma coisa ia acontecer. Quantas vezes nós intuímos? Então imaginemos aquele clima espiritual de pessoas dedicadas ao bem, em altíssimo padrão vibratório, de elevação, e começaram então a experimentar uma espécie de sensação, de expectativa de que algo ia acontecer. E aconteceu. Humberto de Campos narra que nesse momento, nesse dia, como se desprendesse do sol e descesse à terra, uma luz de magnífica irradiação, uma luz forte, mas que não machucava os olhos, que não agredia, apareceu em pleno entardecer, naquele cume que ficou todo iluminado, naquele monte, e que já estava com os derradeiros raios de sol, os últimos raios do entardecer, e ele apareceu, aproximou-se com o mesmo sorriso de doçura e de meiguice, sem uma condenação, sem uma referência em relação à cruz, e dá um discurso, fala para aqueles que o ouviam de tal forma que nunca mais aqueles espíritos iriam esquecer. Seriam impregnados do magnetismo dele e também do conteúdo divino que ele transmitia. Ele diz em outras considerações, em várias considerações, que ele estava ali equipando-os para as lutas do porvir, que séculos e séculos se dobrariam e eles teriam que lutar, que a tarefa daquele que abraça a sua mensagem do Evangelho não seria fácil, mas que eles estariam protegidos por ele e pelos espíritos nobres que o representam, mas que seriam necessários séculos de lutas e de dores, e que eles seriam o futuro da humanidade, o alvorecer da humanidade, em nome do próprio Cristo. Falou-lhes de uma maneira tão especial. O discurso que Humberto de Campos coloca de Jesus é tão belo, é de tão altíssima elevação, que não temos nenhum atrevimento aqui de tentar repetir, de tentar reproduzir, porque sairia de uma forma pálida, imperfeita, comparado com a beleza do discurso, que eu recomendo a você que está nos assistindo, que leia o que Jesus falou aos seus discípulos, escrito por Humberto de Campos. E aí, depois de tudo aquilo, depois de todo esse discurso, crianças e idosos soluçavam, choravam, discípulos emocionados,
Todos estavam sensibilizados com aquele momento especial em que, depois do discurso, os astros da noite já brilhavam na abóbada celeste, projetando, portanto, a suave claridade das estrelas noctívagas que envolviam a atmosfera daquele recinto. Portanto, o discurso foi no final do entardecer, no início da noite, sensibilizando aquelas pessoas, né? E aí Humberto de Campos conclui o capítulo dizendo assim: naquela noite de imperecível recordação, foi confiado aos 500 da Galileia o serviço glorioso da evangelização das coletividades terrestres, sob a inspiração de Jesus Cristo. Foi confiado a eles a evangelização das coletividades terrestres. Foi confiado a eles a tarefa de evangelizar o mundo futuramente, sob a inspiração do próprio Cristo. Mal sabiam eles, na sua mísera condição humana, que a palavra do Mestre alcançaria os séculos do porvir. E foi assim que, representando o fermento renovador do mundo, eles reencarnaram em todos os tempos, nos mais diversos climas religiosos e políticos do planeta, ensinando a verdade e abrindo novos caminhos de luz através dos bastidores eternos do tempo. Foram eles os primeiros a transmitir a sagrada vibração de coragem e confiança aos que tombaram nos campos do martírio, semeando a fé no coração pervertido das criaturas. Nos circos da vaidade humana, nas fogueiras e nos suplícios, ensinaram a lição de Jesus com resignado heroísmo. Nas artes e nas ciências, plantaram concepções novas de desprendimento do mundo e de belezas do céu. E no seio das mais variadas religiões da terra, continuam revelando o desejo do Cristo, que é de união e de amor, de fraternidade e de concórdia. Na qualidade de discípulos sinceros e bem-amados, desceram aos abismos mais tenebrosos, redimindo o mal com seus sacrifícios purificadores, convertendo com as luzes do Evangelho à corrente da redenção os espíritos mais empedernidos. Abandonados e desprotegidos na terra, eles passam edificando no silêncio as magnificências do reino de Deus, nos países dos corações e multiplicando as notas de seu cântico de glória por entre os que se constituem instrumentos sinceros do bem com Jesus Cristo, formam a caravana sublime que nunca se dissolverá. Que beleza! Que sublime! Em outras palavras, como Humberto de Campos disse no início do capítulo, na fala do próprio Jesus, quando Jesus diz assim: os meus apóstolos foram os semeadores, vós sereis o fermento. O que é que o fermento faz? O fermento produz aí um aumento, né? Um aumento de tamanho, né? Eles seriam um fermento, ou seja, os multiplicadores, né? Em inspiração, né? E a serviço dos próprios apóstolos e por extensão do próprio Cristo. E o que é que Humberto de Campos traz aqui para nós nessa fala belíssima, que até dispensa comentários? Ele diz que esses 500 da Galileia reencarnariam mais tarde nos diversos climas políticos e religiosos, ou seja, em todas as religiões da Terra, eles estariam reencarnados, sensibilizando os corações endurecidos, convertendo alguns, promovendo a palavra do reino de Deus, a mensagem de vida eterna do reino de Deus. Então, quando nós vemos algumas pessoas na história que sensibilizaram as criaturas para o bem, em todos os setores, podemos pensar que talvez alguns deles seriam aqueles espíritos que participaram da epopeia dos 500 da Galileia. Quando nós, por exemplo, observamos uma Teresa de Ávila, quando nós observamos, por exemplo, um São João da Cruz, quando nós observamos, por exemplo, um São João Crisóstomo, quando nós, por exemplo, observamos a vida de um Santo Antônio de Pádua, quando nós examinamos, só para falar na tradição aqui católica, né? Mas como nós examinamos os grandes homens do pensamento protestante, como Wycliffe, como Jan Hus e outros, quando nós examinamos a trajetória de alguns homens e mulheres notáveis que promoveram
a paz, o amor, o bem, a arte, a beleza. Porque nós podemos levar a espiritualidade, a elevação, o desenvolvimento, a evolução em qualquer área. Pela política, a gente pode promover o progresso. Pela ciência, a gente pode gerar conforto material, mas também induzir a criatura, ou promover na criatura também o seu melhoramento moral, através do intelecto. Pela arte, nós podemos sensibilizar o sentimento através da beleza e gerar, resultando no indivíduo, o desejo dele se melhorar, dele crescer, dele mudar de vibração e de sintonia, em qualquer área. Então, quando nós vemos, por exemplo, uma figura como Michelangelo na pintura, praticamente levando a Bíblia, o Novo Testamento, nos seus momentos mais importantes, nos seus momentos célebres, através da pintura, ou da escultura, da estatuária, por que não pensar na possibilidade de ele ter sido um dos 500 da Galileia? Se não foi, ele deve se assemelhar a alguém que foi. E assim por diante. Não estou querendo dizer que realmente tal pessoa que estou citando aqui foi. Mas provavelmente foi. E se não foi, alguém parecido foi. Então, quando nós examinamos, por exemplo, a vida de um Leonardo da Vinci, com as suas peças, com as suas produções artísticas, algumas das quais que fala sobre o Evangelho, que faz referências a experiências do Novo Testamento, que faz alusão a cenas e a episódios muito especiais da tradição cristã. Quando nós nos recordamos, por exemplo, de Johann Sebastian Bach, que homem notável, um provinciano do interior da Alemanha, sem nenhuma presunção de querer mandar a sua mensagem musical para o mundo, divulgar a sua mensagem musical, não tinha inclusive nenhuma pretensão para isso, fazia músicas para ser tocado no coral da igreja. Esquecido durante alguns anos, considerado pelos grandes classicistas e mais tarde pelos grandes romantistas do século XVIII e XIX como algo obsoleto, ultrapassado, ou como algo apenas da técnica musical, em que o pianista treinava e exercitava os dedos tocando, por exemplo, o cravo bem temperado, para temperar a harmonia do cravo e do piano, considerado obsoleto sem ser tocado, cuja música era considerada ultrapassada, sem nenhuma beleza estética, e depois de alguns anos, ressuscitado mais tarde, a princípio pelas apresentações que foram feitas no final do século XIX por Felix Mendelssohn, e mais tarde com a sua obra grandiosa que foi sendo descoberta, sendo apreciada, sendo estudada e considerada hoje um dos momentos máximos da cultura universal, que é a obra de Johann Sebastian Bach, cuja mensagem musical é de uma espiritualidade profunda, cuja inteligência, engenhosidade e ao mesmo tempo beleza toca os corações. Ele que escrevia músicas e era prolífico de música, que não apenas era um pai de família dedicado, teve 20 filhos e mais tarde compôs obras, ou melhor, em paralelo compôs obras memoráveis, a ponto de sensibilizar até hoje a cultura, trazendo, Bach é considerado o músico da história da música que conseguiu trazer praticamente a Bíblia, principalmente no Novo Testamento, para a música. Se Michelangelo trouxe cenas do Evangelho para a escultura, junto com Da Vinci, que também trouxe para a pintura, Bach trouxe a Bíblia, o Evangelho, para a música. Quando nós vemos, por exemplo, uma das peças primas suas, A Paixão, segundo São Mateus, onde ele narra, ao pé da letra, as últimas horas de Jesus, de acordo com o Evangelho de Mateus, transformando aquele texto em música. Ou então a Paixão segundo São João, que ele faz a mesma coisa na Paixão do Evangelho de João. E nós vemos a obra, ficamos estarrecidos, embevecidos. Como é que ele tinha aquela sensibilidade para traduzir? Ou a sua obra-prima, a Missa em Si menor, que ele consegue fazer uma obra ecumênica numa época em que católicos e protestantes digladiavam. Aliás, numa época em que ele só escrevia em alemão, por causa da tradição de Lutero, da Reforma. Ele era luterano, mas nessa obra ele faz um propósito ecumênico. Na Missa em Si menor de Bach, considerada a obra-prima sua, ele faz, utilizando um texto católico,
um texto em latim e transforma uma música para o deleite da cultura universal. É provável que Johann Sebastian Bach foi um daqueles que estava naquele grupamento, ouvindo Jesus falar entre os 500 da Galileia. E se a gente for aqui examinar, a gente vai ver outros. Na música, o próprio Beethoven também. Eu não duvido se alguém me falar que um Gandhi pode ter sido. Porque lembremos, não são apenas cristãos que reencarnaram mais tarde que foram 500 da Galileia. Aqueles 500 da Galileia reencarnaram nas diversas religiões. Quando a gente vê um Gandhi, embora fosse hindu, na crença, no comportamento, era cristão, muito mais cristão do que muitos de nós. Tinha uma profunda convicção das verdades que estão no Evangelho. E ele próprio, quando pegou o Novo Testamento, se sensibilizou com a mensagem do Evangelho. Um Martin Luther King Jr., uma Madre Teresa de Calcutá, e outros são esses grandes homens e mulheres, essas referências que de vez em quando reencarnam na Terra, que fazia parte dessa equipe que estava e que configuravam os 500 da Galileia. Joana de Ângeles, em uma das suas obras recentes, vai dizer algo muito parecido a esse conceito de Humberto de Campos, quando vai dizer, por exemplo, que muitos daqueles que ouviram a mensagem dele se sensibilizaram de tal forma que seriam futuros colaboradores da sua mensagem, não naquela encarnação, mas em outras encarnações. Começando com aquela, mas indo para outras encarnações. Muitos daqueles que contactaram com ele, alguns inclusive que não seguiram ele imediatamente, mais tarde seriam os grandes divulgadores da sua mensagem, seja no cristianismo, seja em outra religião. Então nós vemos isso. Quando, por exemplo, eu me lembro de um Pascal, matemático, filósofo e ao mesmo tempo ardoroso defensor de Jesus, apaixonado por Jesus, um Albert Einstein, que era também admirador do Cristo, embora fosse judeu, um Louis Pasteur na ciência, que tinha sempre uma Bíblia no bolso, uma Bíblia de bolso no bolso para ler, porque era profundamente apaixonado por Jesus. E pelas verdades do Evangelho, especialmente do Sermão da Montanha, ficamos pensando, será que essas criaturas que promoveram o progresso e que promovem o progresso da Terra não seriam alguns dos 500 da Galileia? Vale a pena pensar, vale a pena refletir, porque esses 500 mais tarde divulgariam sua mensagem e arrebatariam outros corações para fazer parte da sua equipe, alguns dos quais corações que empedernidos no vício e no egoísmo humano, seriam sensibilizados e trazidos para a mensagem do reino de Deus. E eles, os 500, desprotegidos da terra, perseguidos e criticados, caluniados e anatematizados, continuariam promovendo a mensagem do bem em homenagem àquele contato com Jesus, para fazer jus ao contato e à graça que receberam de estar diante do Mestre, do Espírito puro, por excelência, do Espírito que nos serve de guia e modelo para todos os processos evolutivos na experiência terrena.